Meus irmãos, chegou um vídeo para mim de um pastor adventista do sétimo dia atacando a Igreja Católica, certo? E as pessoas me pediram muito para me responder. Primeira coisa, gente, vocês precisam ter paciência que chega muito vídeo para mim e eu também tenho todo um cronograma para me gravar aqui de formações. Então nem sempre eu vou responder sua solicitação tão rápido, tá? Mas vamos lá, eu quero dar uma resposta aqui, eu vou fazer por partes, porque sempre é um tiroteio, né, no meu protestante, a gente tem que fazer por partes. Essa vai ser o primeiro vídeo refutando o primeiro ataque que ele fez, depois eu vou gravar com os demais, certo? Eu quero responder aqui ao pastor Arilton Oliveira, que gravou um vídeo aí, gravou um programa, na verdade aí, todo um programa para falar contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós vamos agora para o vídeo dele, logo em seguida eu darei a refutação para essas argumentações mentirosas, desonestas desse pastor protestante. Gente, o cara mente. Ele mente e eu vou mostrar para vocês que ele está mentindo, as distorções que ele faz para poder atacar a Igreja Católica. Preste atenção aí. E antes de prosseguir o assunto, eu tenho que dizer uma coisinha para você. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disto é Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo: sai de Babilônia, povo meu. Mesmo na confusão religiosa que se assentou em nossos dias, Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. Então, ao falarmos hoje do cumprimento dessa profecia na história da Igreja Romana, nós com isso queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que amam a Deus, que estão servindo ao Senhor em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana ao longo de séculos e milênios, doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Qual é a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário? O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. Só que na missa, o Cristo morre novamente. Este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que é que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo: o Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação?
no exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9, 28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá 2ª vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário. E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Não apenas isso, existe um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 115 ele declara: a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas nós vimos aqui que a pessoa que morre, ela entra por um estado de inconsciência até a ressurreição. E quando da morte da pessoa, ela já morre salva ou morre perdida. Só que a missa é celebrada até em favor dos mortos. Mas como você pode acreditar algum mérito a quem já morreu, se a história da salvação dele já foi definida? Se ele já morreu salvo, morreu perdido? Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Não pode. Cristo não pode morrer mais de uma vez. E quando eu concordo na celebração da missa, eu estou concordando que o sacerdote está ali matando novamente o próprio Cristo. Isso é uma blasfêmia. E é assim que Satanás usa seus agentes para atacar a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário ensina-nos de que Jesus morreu uma única vez. Gente, primeiro o cara não sabe nem citar o catecismo da Igreja Católica. O cara vai lá e cita uma página do catecismo e corta uma parte aqui, outra ali, coisa que o protestante já é acostumado a fazer, né? Distorcer, tirar texto fora do contexto cada vez mais para fazer suas distorções. Eu vou responder aqui a você, pastor Arilton Oliveira, e até peço para todos que me assistem, né? Pesquisem esse pastor nas redes sociais e enviem para ele a minha resposta católica, cada uma que eu for fazer aqui as acusações desonestas dele, tá certo? Vamos começar aqui, ele começa primeiro o vídeo, como quem não quer nada, isso é coisa de protestante, né? Ele vai chegando ali, dizendo que placa de igreja não salva ninguém. Por que os protestantes falam esta frase? Para tirar da cabeça das pessoas que é necessária a igreja para a salvação da humanidade, né? Eles vão lá e dizem assim, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Só que nesta frase, meus irmãos, tem um grande problema aqui, né? O cara diz que igreja não salva ninguém, mas o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Se é o corpo místico de Cristo, é necessária a salvação. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Você pode também encontrar em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5, que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então não existe essa de dizer que a igreja não é necessária para a salvação. Porque se você diz que a igreja não é necessária para a salvação, é a mesma coisa de dizer que Cristo não pode te salvar. Porque se a igreja é o corpo místico de Cristo, é necessária para a salvação, porque só quem tem comunhão com Cristo está na igreja. A pessoa está na igreja. Então essa história de dizer que placa de igreja não salva é na intenção
de tirar da cabeça das pessoas que a igreja é necessária para a salvação. De fato, quem salva não é a placa da igreja. Tanto é que a igreja católica não tem placas como as seitas protestantes têm, né? Não foi fundada aí com mais de 1.500 anos de atraso. Já começa por aí, já dou aqui a resposta católica para isso, né? Acabei de dar aqui esse esclarecimento. Então eles falam isso para poder tirar as pessoas, né, da verdade. Vamos lá. Outra coisa interessante aqui é que eles citam um texto que fala de um só rebanho, um só pastor. Nossa, quanta contradição, né, pastor? Vocês não vivem esse texto bíblico. O protestantismo não vive isso. O protestantismo é uma Babel de crenças, cada um fundando igreja, e não vivem uma só fé, não vivem um só batismo, não seguem Bíblia. Porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios 4:5 que só existe um Senhor, uma só fé e um só batismo. E isso você não vê no meio protestante, né? Você não vê no meio protestante a unidade lá de 1 Coríntios 1:10, capítulo 1, versículo 10, que diz que o povo não pode ter divisão, tem que andar em harmonia, ter o mesmo espírito. Isso não se vê no protestantismo. Então já esse começo aqui já está refutado. Mas vamos lá. O cara vai lá e cita um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, ele citando uma página, né? Ele disse a 381, na edição que eu estou aqui está na 380. Só que o número, né? Ele não sabe nem citar o Catecismo da Igreja. Quando a gente cita o Catecismo da Igreja, a gente não cita a página, pastor. A gente cita a numeração que está do lado. Aqui os números de cada parágrafo do Catecismo da Igreja. A gente cita assim, tá? Você não sabe nem citar o Catecismo da Igreja e vem querer dar aula de catecismo para alguém? Pelo amor de Deus, né? O que ele citou foi o número 1376, né? Ele até cortou uma parte. Mas vamos lá. No número 1376 diz: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sobre as espécies do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente. Ele cortou essa parte aqui, aí ele vai lá e começa já nessa daqui, ó. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto a exatidão transubstanciação. Então vamos lá. Aí o cara leu isso aqui e o que é que ele disse? O povo, que no catecismo está dizendo que toda missa a gente mata Jesus de novo. Aonde foi que você leu isso aqui? Eu acabei de ler aqui no meu catecismo que você colocou aí. Não tem dizendo essa frase, que a gente mata Jesus de novo. É muita desonestidade. Vocês estão vendo como os protestantes são desonestos? Os caras não entendem de doutrina católica, gente. Eles não estudam a doutrina católica. Eles simplesmente atacam. E daí o que é que acontece? Um ignorante, como aqueles que estavam ali presentes, acreditam no que ele está dizendo. Mesmo ele dizendo uma coisa que não está aqui. Ele disse que em toda missa o católico mata Jesus de novo. Aonde é que está dizendo aqui isso? Pelo amor de Deus. Agora, veja como eles são desonestos. Por que ele não citou, então, o que está escrito no número 1366 do Catecismo, quando diz aqui: a Eucaristia é, portanto, um sacrifício porque representa, torna presente o sacrifício da cruz, porque ele é memorial e porque aplica seus frutos. Aí o Catecismo vai deixar claro que não mata Jesus em toda missa. Não existe isso. Ele está inventando de forma distorcida, de forma mentirosa. Ele está acrescentando coisa que o Catecismo não diz. Veja o que é que o Catecismo diz. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez. Uma única vez. Morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não devia por fim ao seu sacerdócio. Hebreus 7, do 24 ao 27 diz isso. Né? Vai esclarecer mais sobre isso. A última ceia, na noite em que foi entregue. 1 Coríntios 11, 13. Veja que o Catecismo vai citando a Sagrada Escritura. Veja. Quis deixar à igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como reclama a natureza humana.
em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia realizar-se uma vez por todas, uma única vez na cruz. Sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos. 1 Coríntios 11, 23. Aí diz, e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados que cometemos cada dia. Aí o número 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um só sacrifício. É um só sacrifício. Não é dois sacrifícios. Não é 3, nem 4, nem 5. É um só. Então o católico ele não mata Cristo toda vez na missa. O catecismo não diz essa frase. Eu quero desafiar você, pastor, porque eu sei que esse vídeo vai chegar a você. Me mostra essa frase dentro do catecismo da igreja, que em toda missa a gente mata Jesus de novo. Me mostra essa frase. Mentiroso. Você é um tremendo de um mentiroso. A igreja diz que a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo atualizado. Aqui mostrando 1 Coríntios 11, 23, veja só. Quando diz o sacrifício cruento que ia realizar-se uma vez por todas, uma vez na cruz, sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos. Aí cita 1 Coríntios 11, 23. Lá na frente, no 1367, o catecismo diz, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Não é 2, 3, 4, 5 milhão de sacrifícios. Não é que a igreja mata toda vez Jesus na missa. É muita burrice a pessoa dizer um negócio desse. É muita desonestidade a pessoa falar um negócio desse. A igreja nunca disse que mata Jesus de novo na missa. O sacerdote não mata Jesus de novo na missa. O cara citou um parágrafo aqui, gente, falando sobre transubstanciação, e ele diz que a transubstanciação é matar Jesus de novo. De onde você tirou isso, pastor? De onde você tirou isso? Eu quero saber de onde você tirou a frase que em toda missa a gente mata Jesus de novo. Me diga aí. Me diga aí. Porque aqui está dizendo, é uma só a mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Aqui não está dizendo que em toda missa Jesus morre de novo, não. Mas é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que se diz aqui no catecismo, a memória, né? Veja só, aqui de forma presente, sacrifício de forma presente, um único e eterno sacrifício. Não é que a gente mata Jesus em toda missa. O catecismo não diz isso. Mas o pastorzinho aí disse que em toda missa a gente mata Jesus de novo. Que absurdo. É muita falta de entendimento da doutrina católica, né? Então ele vai e não sabe nem citar o catecismo da igreja, aí depois ele vai falar sobre a questão do purgatório, né? Dizendo que os santos estão inconscientes, né? Como é que está inconsciente? Isso é uma mentira desgraçada do protestantismo. Se lembra de Abel que foi morto por Caim? Gênesis 4:10 diz que ele clamava por justiça desde a terra. Você pega Apocalipse 6, do 9 ao 10, os mártires estão clamando. Pega lá Lucas 16, vai falar sobre a morte do rico e do pobre Lázaro. Logo após a morte, eles falando, conscientes. Como é que diz que estão inconscientes? Quem fica inconsciente é o corpo, pastor. Não é a alma dos santos, não é os santos que estão inconscientes, é o corpo. O corpo fica inconsciente, a matéria fica inconsciente, mas a alma, ela não fica inconsciente. Tanto é que eu citei esses textos. E aí, como é que diz que os santos estão dormindo? Se nesses textos, então, Jesus errou gravemente em Lucas 16, né? Quando disse da morte do rico e do pobre Lázaro, e logo após a morte eles estavam falando, estavam sabendo o que estavam fazendo. Como é que estão inconscientes? Né? Como é que estão inconscientes? Então, não existe isso. Isso é distorção protestante. Veja que eles distorcem a Sagrada Escritura e querem distorcer o catecismo da igreja
para atacar a nossa fé católica. Aí o cara vai falar sobre a questão do purgatório, né? Da Santa Missa e dos mortos e etc. Gente, o purgatório, a Igreja Católica explica o purgatório na Sagrada Escritura. Você pode ler o catecismo do número 1030 até o 1032, que você vai entender a visão da Igreja Católica referente a isso. Mas só pegando aqui uma parte, para você ver, ó. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Aí cita Mateus 12:32 aqui o catecismo, né? Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Quando a Sagrada Escritura fala sobre esse século futuro, é falando do purgatório. A igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15, dá a interpretação desta maneira. O protestante vai lá e diz que não é desse jeito. Mas aqui está claro, em Mateus 12:32, a igreja fala claramente. Porque veja só, né? Fala que não pode ser perdoado nem nesse século, nem no século futuro. Como é que é este século futuro? Se uma pessoa está no céu, ela não precisa de perdão, porque ela já está na glória eterna. Se ela está no inferno, ela também não pode ser perdoada, porque não sai de lá nunca mais. E aonde essa pessoa pode ser perdoada? No purgatório. É isso que a igreja deixa claro, usando um texto da Sagrada Escritura. E existem diversos outros textos que a gente podia mencionar aqui, mas esse já é o suficiente, porque é o catecismo da igreja que menciona. É por isso que acontece a intercessão pelos mortos. Viram só como eles distorcem e são mentirosos? Como é que o cara tem a coragem, a cara de pau de abrir a boca e dizer que o católico mata Jesus toda a missa? Pelo amor de Deus, gente, é muita falta do entendimento da doutrina da Igreja Católica. É um só sacrifício. De uma forma atual, a igreja tem o sacrifício de Cristo atual, a entrega de Jesus por cada um de nós. A missa é o sacrifício incruento. Jesus não sente dor na missa, como muitos protestantes pensam, que o católico causa dor em Jesus de novo. Vão estudar a doutrina da igreja antes de vocês falar asneira. Vocês não conhecem o pensamento da igreja sobre isso e ficam falando bobagem. Que nem outro dia o pastor disse que uma alma que está no purgatório, se não celebrar muita missa para ela vai para o inferno. Meu Deus do céu, de onde tiram essas coisas? Mentira dos protestantes, distorção dos protestantes. Querido povo de Deus, você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico respondendo a esses ataques dos protestantes, cada e-book custa R$10 apenas. Eu escrevi o Verdade Inabalável 1 e 2, escrevi os 50 respostas às 50 perguntas que me fizeram, e tem um Debatendo com Protestantes. Esses e-books são muito importantes você ter para você estudar, certo? E ajuda a nossa missão. Quer comprar esses e-books? Fala comigo no WhatsApp, certo? O DDD é 85, o número é 996890098. DDD 85, o número é 996890098, tá certo? Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles e me segue lá no Instagram, que ajuda muito. E você também que ainda não participa do nosso grupo informativo, tá aqui, ó, nos comentários desse vídeo, vai ter um comentário no topo fixado com os links dos grupos do WhatsApp para você entrar. A gente lá atualiza vocês dos últimos vídeos que fiz e a gente manda material gratuitamente de estudos para você. Toda semana tem material novo lá gratuitamente para você. Então não perde essa. E eu quero que esse vídeo chegue ao pastor chamado Arilton Oliveira. Tá certo? Deus abençoe, compartilhe. Salve Maria.